Se vocês acharam que parava por aí, essa fúria arrecadatória, esse tsunami de impostos, sinceramente, pensou errado, meu amigo. Até porque o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento destacou que o governo pagou pela primeira vez, em 2025, mais de R$ 1 bilhão em emendas aos nossos egrégios, exímios, excelentíssimos congressistas. Meus amigos, 10 horas e 21 minutos, vamos repercutir aqui também, porque exemplo que é bom está em falta e está em extinção nesse país. Vindo de cima, eu digo. Henrique Kriegner. Exato, a gente está vendo aí as emendas, mas também esses impostos estão pagando aí maquiador, estão pagando bolsa, estão pagando uma série de outras coisas aí, privilégios dos deputados federais. É uma bolsa Bottega Veneta. Exato. Bottega Veneta. E todo um outro conjunto ali de centenas de milhares de reais. Mas isso aí fica para outro momento do dia. Mas a questão que a gente está vendo das emendas é um escândalo. Para mim, isso não tem outra palavra, assim. É realmente um escândalo. Diante de tanta arrecadação, tanto imposto que o cidadão brasileiro está pagando. E olha, eu queria até trazer o exemplo aqui. Do nosso lado, na Argentina, tem lá o presidente, o Javier Milei, trazendo uma série de cortes de impostos e ele está sendo radical nisso. O PIB da Argentina vai crescendo, outros indicadores da economia, o desemprego, a pobreza, que estava quase 60% da população estava em situação de pobreza, já caiu para perto de 30% agora. As medidas todas dando certo e o Brasil parece que não aprende a lição de casa, que é cortar impostos e favorecer. A gente tem a curva de Laffer aí, mesmo diminuindo impostos, aumentando a arrecadação. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Irlanda, aconteceu no Chile, só não acontece aqui porque tem muita gente se beneficiando com os impostos que a gente paga. Estão acostumados. E parece que o brasileiro também está ficando acostumado, viu, Marinho? Eu vou falar a real aqui. Parece que a gente não está se importando tanto. A gente sente a dor, mas na hora de votar, na hora de se posicionar contra todos esses impostos, a gente deixa isso talvez aí para segundo canto, para segundo plano, e a gente vai votar naquele mais no famosinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não naqueles que propõem de fato cortar impostos e diminuir esse peso no bolso do brasileiro. Eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Pessoal, 2 trilhões em impostos, do jeito que a coisa anda, acho que a prefeitura aí vai ter que até gastar mais do nosso dinheiro para aumentar o painel de LED para caber mais números daqui a pouco. Esse é o nível do negócio. Mas, diante dessa farra fiscal, de injustiças fiscais, e sempre nós, você do outro lado, nós aqui também, tendo que lidar com a conta que chega salgada, eu proponho que a gente acione aqui um convidado até para nos ajudar a explicar, entender onde exatamente a gente está pisando nessa orgia fisiológica que segue campeando em Brasília e esse excesso de emendas que vem impactando diretamente os nossos cofres, nossas contas públicas. Eu proponho que a gente traga aqui o Procurador de Justiça do MP São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, meu amigo Roberto Liviano. Tudo bem, querido? Prazer em revê-lo. Obrigado pela presença aqui no Morning Show. Enfim, prato cheio aqui para você me ajudar a dissecar e a gente tentar entender o tamanho do problema, porque há algumas certezas nessa vida. Eu sempre digo, né? A morte, o amanhecer, o anoitecer e os impostos, né? Como é que você está vendo essa situação? Bom, quero dizer que é um prazer estar com você e conversar com todos os amigos que acompanham aqui a Jovem Pan News. De fato, essa situação toda é bastante dramática e ela impacta diretamente na economia, no desenvolvimento, e todos nós ficamos reféns dessa situação bastante trágica. Alguns pontos que eu acho que merecem reflexão, Marinho. É o seguinte: em primeiro lugar, toda a imprensa noticiou que o governo havia empenhado valores bastante significativos a título de emendas parlamentares, e é absolutamente correto dizer que estes valores tinham um nexo de causalidade, tinha uma ligação direta com esta votação referente ao decreto do governo federal relacionado à aprovação do IOF. Estas emendas não foram liberadas e o governo perdeu esta guerra com o Congresso. Foi derrubado o decreto do governo, ou seja, esse toma lá da cá, ele fica absolutamente exposto, não é? E quem perde com isso é a sociedade. Nós não podemos viver desta maneira, quer dizer, não se libera o dinheiro das emendas parlamentares e aí você tem
um posicionamento desta natureza por parte do Congresso. O governo também, como você bem destacou, demonstra uma postura em que não há esta atitude comprometida em relação ao corte de gastos. Nós temos esse confronto entre poderes, e eu acho que essa questão das emendas parlamentares, que está ligada diretamente neste ponto aí, porque a deliberação do Congresso foi relacionada a isso, pelo que se noticiou. Nos últimos 11 anos, Marinho, o bolo das emendas parlamentares cresceu 25.100%, ao passo que o salário mínimo cresceu 109%. E do que nós estamos falando? Para que serve o dinheiro das emendas parlamentares? Para que tem servido? É para reformar uma pracinha, é para pavimentar uma alameda, é para atender aquelas demandas pequenas, paroquiais das cidades. E, ao mesmo tempo, quando são atendidas essas demandas através de emendas parlamentares, emendas PIX, que é dinheiro direto no caixa, sem ser necessário dizer para que se destina o dinheiro, do outro lado, existem cortes de investimentos em questões cruciais para o país, como a alfabetização de crianças, o Vale Gás, a farmácia popular, o saneamento básico, despesas e investimentos cruciais do ponto de vista social. Então, nós vivemos uma situação absolutamente crítica, porque esta inversão de valores representa, a meu ver, uma quebra do princípio da separação dos poderes, porque quem deve administrar o orçamento é o Poder Executivo. O que nós vimos em relação a este tema aí do IOF, né? Não se liberou o que o Congresso esperava, então derruba-se a pretensão do governo, não é? Há esse crescimento exponencial, nós temos hoje um número de 25% das despesas não obrigatórias. Isso é um número sem precedentes no mundo. Nos Estados Unidos, para se ter uma ideia comparativa, Marinho, houve uma recente mudança na lei, o limite é 1%, não é? Comparando o que acontece nos países da OCDE, os números é 1%, no Chile é 0%, na Austrália é 0%. Ou seja, o que acontece aqui é uma verdadeira orgia com o dinheiro público em que o Congresso capturou o orçamento público. Neste ano, são 50,4 bilhões do bolo de emendas, e isso ultrapassa a dotação de 30 dos 39 ministérios. Não é? E dentro deste bolo todo, Marinho, aí nós temos essa questão do IOF, que vai ser agora examinada pelo Supremo Tribunal Federal para verificar se isso foi correto ou não foi correto. Muito obrigado, doutor Roberto Oliviano, Ministério Público de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. É um daqueles diagnósticos aqui flagrantes que dá aquela bela sensação de impotência, vendo, vamos ser sinceros, que o resultado de tudo isso que você descreveu são propinas institucionalizadas e essa relação de chantagem permanente entre os poderes. É de se lamentar que vê o Executivo, o governo federal atual, recorrendo a um instrumento dos anos 2000, de tentar, enfim, fidelizar sua base no Congresso através de liberação de emendas, esquecendo que existe um pequeno incômodo chamado emendas impositivas, né, que, bem ou mal, o Congresso pode seguir adiante tocando sua própria vida sem ter que ficar pedindo essa bênção toda para o governo federal. São várias distorções, a democracia chora no meio disso tudo e a separação de poderes virando uma verdadeira peça de ficção aí nos nossos códigos e livros aí que regem essa sofrida república. Roberto Oliviano, obrigado pela presença. Sempre um prazer, uma honra. Quero convidar a qualificadíssima audiência do Morning Show. Obrigado. Se quiser continuar esse debate, Roberto Oliviano Oficial, lá no Instagram. Você é brilhante, Marinho. Estamos sempre juntos e estou à disposição. Forte abraço. Agradecemos, seguimos adiante aqui em frente sempre com